Fala aí, pessoal, tudo bem? Para concluir nosso estudo aqui bem rápido de noções a respeito de álgebra linear que a gente vai usar para fins de controle, a gente vai falar um pouco sobre autovalores, né? As principais informações que esses autovalores nos entregam a respeito de uma matriz e algumas operações muito interessantes que a gente pode fazer utilizando este conceito. Bom, então um autovalor de uma matriz, e a gente está pensando aqui naturalmente de uma matriz quadrada, tá? Ela vai ser definida, ou ele vai ser definido, como um número real ou complexo lambda, tal que exista um vetor não nulo, tal que AX seja igual a lambda x. Ou seja, o autovalor vai ser um número, lambda, para o qual, existindo um vetor não nulo, eu consiga fazer essa conta com a matriz A. A vezes esse vetor seja igual, vai formar um vetor, seja igual ao vetor lambda, que é esse autovalor, multiplicado por esse vetor x, tá? A esse vetor x, a gente vai dar um nome de autovetor da matriz A. Ou seja, sempre o conceito de autovalor e autovetor eles vão estar juntos. Para cada autovetor, eu vou ter um associado autovalor, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma matriz A, por exemplo, 2 por 2, tá? Essa matriz ela vai ter dois autovalores e dois autovetores. Ou seja, para cada um dos autovalores dessa matriz, eu vou conseguir dois vetores que, com esses respectivos dois autovalores, eu vou conseguir fazer essa conta aqui, ó. A vezes um desses vetores vai ser igual o autovalor associado a este multiplicado pelo autovetor associado a este autovalor. E eu vou ter o A multiplicado, por exemplo, pelo outro autovetor. Isso vai ser igual ao autovalor associado a esse autovetor multiplicado por ele próprio, tá? Então, sempre que a gente está falando de autovalor e autovetor, a gente está falando de dois conceitos, ou de duas entidades matemáticas que eles estão associadas entre si. Para cada autovalor da matriz, eu tenho um autovetor associado a ele, tá? Note que ali eu posso simplesmente pegar, né, aqui esse lambda x, passar para a esquerda, né, ou passar esse ax para a direita, tanto faz. Tá legal? Então eu posso pegar ali lambda i, identidade, para garantir que eu tenho ali uma soma matricial bem condicionada, bem formada, né? Então eu tenho um lambda i menos a multiplicado pelo vetor x igual a zero, um vetor nulo. Ou seja, se eu pegar o autovalor, um dado autovalor, tá? E multiplicar por uma matriz identidade, subtrair da matriz A e pegar essa soma aqui e multiplicar pelo autovetor, isso vai dar um valor nulo. Simplesmente é uma consequência direta do que está aqui em cima, tá? E essa expressão aqui, naturalmente, lambda i menos ax vezes o vetor x é igual a zero, a gente volta lá nos nossos conceitos lá de matriz, a gente vai ver que o único caso em que isso aqui ocorre para uma matriz x que é não nula, que é o caso do autovetor, né? É se essa matriz lambda i menos a ela for singular. Ou seja, se o determinante dessa matriz for nulo, dessa matriz lambda i menos a, tá? Então, note que quando a gente faz o determinante de lambda i menos a, né? Se você lembrar lá do cálculo de determinante, isso vai levar a gente a uma equação polinomial em lambda de grau n, tá? E a este polinômio a gente vai dar o nome de polinômio característico de A. Então, por exemplo, se você tem uma matriz 2 por 2, tá? E aí você quer encontrar os autovalores desta matriz. Como que você faz isso? Você pega uma variável lambda, né, que é o cálculo a função cálculo, né, a incógnita que você vai usar. Você vai gerar esse lambda, essa matriz lambda i, ou seja, vai multiplicar lambda, que é a sua variável, né, algébrica, nessa matriz identidade. Vai subtrair isso à matriz A e vai calcular o determinante disso. Quando você for calcular o determinante disso, isso vai gerar para você um polinômio de grau n. Então, se for uma matriz, por exemplo, quadrada, 2 por 2, né? Isso vai dar um lambda ao quadrado menos alguma coisa, tá? Então, isso vai gerar para você um polinômio de grau 2, no caso, da matriz 2 por 2. E aí, esse polinômio que vai ser formado pelo determinante de lambda i menos a, a gente vai dar o nome de polinômio característico. E o determinante de lambda i menos a igual a zero, a gente vai dar o nome de equação característica da matriz A, tá? Um teorema para a gente útil, para a gente fazer algumas provas matemáticas, é o teorema de Keller-Hamilton, tá? Bom, pensa que você tem uma matriz A que você está querendo calcular os autovalores dela, tá? Então, basicamente, o que você vai fazer? Você pega a equação característica dessa matriz A, ou seja, eu estou querendo calcular os autovalores, eu vou fazer determinante de lambda i menos a, que é um polinômio. Isso vai dar lambda elevado a n mais alfa 1
lambda elevado a menos n menos 1, blá, 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 tá? Então, é um polinômio de grau n na variável lambda, e eu vou fazer isso igual a zero. Quando eu soluciono essa equação 17, eu obtenho os valores, os autovalores da minha matriz A. Ou seja, a solução dessa equação polinomial me dá os autovalores da matriz A. O teorema de Keller-Hamilton ele estabelece o seguinte, que a matriz A ela também resolve essa equação característica. Ou seja, no caso ali a gente está fazendo determinante de lambda I menos A. Tá? E esse delta de lambda, que é exatamente a equação característica, lambda elevado a n, mais alfa 1 é lambda elevado a n menos 1, blá, blá, blá. Se você trocar o lambda pela matriz A, você também zera essa equação. Então, se você pegar A elevado a n, mais o mesmo alfa 1, A elevado a n menos 1, blá, 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 até alfa n menos 1A, mais alfa n, identidade, isso dá um vetor nulo. Tá? Então, essa propriedade do teorema de Keller-Hamilton, a gente vai usar em algumas provas lá na frente, quando a gente vai falando de controlabilidade e observabilidade, tá? Aqui a gente vai falar agora de um conceito que a gente usa às vezes quando a gente está fazendo algum cálculo com as nossas matrizes, tá fazendo alguma transformação dela, que é a questão de ortogonalidade, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que você tem uma matriz real M, tá? Simétrica, tá legal? Então, a matriz real ela é simétrica. Então, M é igual a M transposto, tá? Vai existir uma matriz, para essa matriz M, vai existir uma matriz ortogonal Q. Essa matriz ortogonal é o quê? A inversa dela é igual à transposta dela, tá? Então, ela é uma matriz ortogonal quando a sua inversa é igual à sua transposta, tá legal? Então, dada uma matriz real simétrica M, vai existir uma matriz ortogonal Q, tal que M é igual a Q vezes D, Q transposto. E essa matriz D é basicamente uma matriz com os autovalores de M, que são todos reais, tá? Porque a matriz M é simétrica na sua diagonal principal, tá? Então, sempre que eu tiver uma matriz real simétrica, e, portanto, todos os seus autovalores são reais, vai existir uma matriz ortogonal Q inversa é igual a Q transposto, tal que eu consiga fazer essa conta aqui, tá? M é igual a Q, D, Q transposto, em que D é uma matriz que tem todos os autovalores de M na sua diagonal principal, tá? Uma matriz simétrica M ela é dita ser definida positiva se a forma quadrática dela ela é maior que zero para qualquer vetor não nulo x desse espaço vetorial. Então, por exemplo, a gente denota definida positiva por esse maior estilizado aqui, tá? Então, a gente diz que a matriz M ela é definida positiva, né, com esse símbolozinho maior que zero, né, quando a forma quadrática dela, ou seja, x transposto mx, vai resultar para você um número real positivo para qualquer vetor não nulo x que você pegar desse espaço vetorial, tá? Ou seja, quando a gente está falando de uma matriz definida positiva, você não vai conseguir achar uma matriz x dentro da base que forma essa matriz, da fase que forma esse espaço vetorial, tá? Tal que você vai fazer isso aqui ser menor ou igual a zero. E a gente vai chamar de semidefinida positiva quando vale a igualdade, ou seja, esse M esse maior estilizado com igualdade, tal M semidefinida positiva, tá? Se você consegue encontrar um número maior ou igual a zero para todo x não nulo, tá? Bom, uma outra coisa muito interessante aqui sobre as matrizes simétricas reais, né, que se a matriz é simétrica real, se eu tenho uma matriz simétrica real M, N por N, tá? Essa matriz, ela só vai ser definida positiva se somente se uma dessas duas coisas ocorrerem, tá? Ou as duas coisas simultaneamente ocorrerem, tá? Todo alto valor de M é positivo, ou seja, uma matriz definida positiva, simétrica e real, ela é definida positiva, isso implica que todos os seus autovalores são positivos, tá? E que existe uma matriz não singular real, N por N, tal que M possa ser escrita como N transposto vezes N, tá? Então, essas duas propriedades, elas garantem para a gente a definição positiva da minha matriz. Uma vez que ela é uma matriz simétrica e real, ela vai ser definida positiva, se somente se todos os seus autovalores são positivos, e se somente se existe uma matriz real não singular de mesma dimensão, tal que M é igual a N transposto vezes N, tá? Então, é uma propriedade que a gente usa aqui mais tarde, tá? Finalmente, a gente vai falar aqui sobre norma matricial, tá?
Bom, a gente viu lá no nosso vídeo sobre normas vetoriais que a norma vetorial ela é uma função sobre aquele vetor, tá? Ou sobre aquele espaço vetorial, que ela tem certas propriedades, atende a três propriedades, tá? Basicamente, positividade, a função é positiva, maior ou igual a zero, para qualquer vetor dentro daquele espaço. Ela atende à homogeneidade, ou seja, a matriz multiplicada por um escalar, ou melhor, a norma de um escalar vezes o vetor, ele é igual ao módulo desse escalar vezes a norma do vetor, e essa função escalar, né, essa função vetorial, ela atender à desigualdade, a desigualdade triangular, tá? Ou seja, que a norma de dois vetores é menor ou igual que a soma da norma desses dois vetores individualmente. Quando a gente está falando de norma matricial, a gente faz uma norma que é induzida pelo conceito de norma vetorial, tá? Então, as normas, a gente não cria uma nova norma matricial, a gente faz uma norma que ela é induzida do conceito de norma vetorial, tá? Então, se você tem uma matriz A n por m qualquer, a norma induzida de A ela vai ser definida como norma da matriz é igual ao supremo para um vetor desse espaço vetorial que é diferente de zero, da norma vetorial de A vezes x, ou seja, a norma vetorial desse vetor, sobre a norma do próprio vetor. E a gente pega entre todos os vetores desse espaço vetorial e pega o supremo desse número, ou seja, o maior valor possível dentro desse conjunto dessas normas induzidas de todos os vetores dentro desse espaço vetorial, tá? Então, a norma de uma matriz é uma norma induzida pela norma de vetores. Algumas normas que são bastante importantes para a gente, tá? Normas matriciais. A norma 1 de uma matriz. A norma 1 de uma matriz é a maior soma absoluta em uma coluna. Então, como é que é isso? Você pega uma matriz que ela tem, por exemplo, 3 colunas. Aí você calcula para cada uma dessas colunas a soma dos módulos dos elementos dessa coluna, tá? Uma vez que você achar esses 3 números, no caso de uma matriz 3x3 ou qualquer, tá? Você vai pegar como norma 1 a maior soma que você obtiver nessas colunas, tá? Isso vai ser a soma 1, tá? A norma 2 é muito mais utilizada pela gente, tá? Então, a norma 2 de uma matriz, ela vai ser o quê? Vai ser o maior alto valor da matriz A transposto A, a raiz disso, tá? Então, é a raiz do maior alto valor dessa matriz, A transposto vezes A. Então, eu pego a matriz A, faço A transposto vezes A, isso vai me dar uma matriz quadrada. Eu pego o maior alto valor disso e tomo a raiz desse maior alto valor, tá? Isso equivale também a calcular o maior valor singular de A, ou seja, calcular o valor singular de uma matriz é exatamente calcular o alto valor de A transposto A, tá? Tá bom? Então, a norma 2 é a raiz desse maior valor singular da matriz A. A gente usa isso muito aqui em controle, num outro contexto. A gente vai discutir isso em breve, tá? E a norma infinita vai ser a maior soma absoluta em uma linha da matriz. Então, eu pego uma linha dessa matriz, calculo a soma absoluta. Aí, depois que eu pegar todas as linhas dessa matriz, tá? Eu vou calcular eu vou pegar o maior valor de soma absoluta entre as linhas, tá? Isso vai ser a minha norma infinita da matriz A. Tá? Então, são formas diferentes de calcular a norma de uma matriz, dependendo, naturalmente, é uma norma induzida, ela vem do contexto da norma vetorial que deu origem a ela, tá? E, naturalmente, as normas matriciais, elas têm propriedades parecidas com as normas vetoriais, tá? Mas aqui algumas coisas, alguma pimentinha aqui a mais, tá? A norma de A vezes x, ou seja, da matriz A vezes o x, isso vai me dar um vetor, tá? Então, a norma desse vetor, ele vai ser menor ou igual à norma matricial de A vezes a norma vetorial deste vetor, tá? Então, obviamente, induzida pela mesma norma, tá? Então, a gente está falando aqui, norma 1, norma 2 é a norma infinita, vale para qualquer uma, tá? Mas a norma do produto da matriz vezes um vetor, ela tem que ser menor ou igual, tá? À norma vetorial, a norma matricial dessa matriz vezes a norma vetorial do vetor associado, tá? A outra é a desigualdade triangular, ela respeita a desigualdade triangular, ou seja, a norma matricial da soma de duas matrizes é menor ou igual à soma das normas vetoriais individuais dessas matrizes, tá?
E uma outra desigualdade importante, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, que a gente usa também bastante, é que a norma do produto de duas matrizes é menor ou igual ao produto das normas matriciais dessas matrizes individualmente, tá? Então, a norma matricial ela é induzida, né, da norma vetorial, dependendo da norma vetorial que a gente estiver utilizando. A gente tem aqui a definição da norma 1, da norma 2 e da norma infinita. E a gente tem aqui essas propriedades das normas matriciais que a gente usa bastante quando a gente está fazendo conta de norma, de tamanho, de magnitude, de alguma coisa que essa matriz tem que medir. Tá bom? Então, a gente passou aqui bem rapidamente a respeito de autovalores e autovetores, de matrizes, o que está envolvido, né? Alguma coisa sobre norma matricial, enfim, tá? E eu acho que com isso aí a gente consegue ter o subsídio mínimo de álgebra linear para a gente conseguir entender o que a gente vai fazer daqui para frente em espaço de estados, tá? Que é o nosso próximo tópico. Mas a gente vai ter que deixar aí o espaço de estados para um outro momento, tá bom? No próximo vídeo a gente fala sobre isso, ok? Grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, até mais, tchau.